E fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou responder uma dúvida que muitas pessoas hoje em dia têm, que é: se Deus existe, por que Ele existe? Por que Ele fez o mundo? Por que Ele fez toda a criação? Por que Ele criou tudo isso daí? Por que Ele me fez? Hoje eu vou tentar responder a sua dúvida se baseando sempre na Bíblia. Esse vídeo ele vai ser um pouco longo, então eu vou dividi-lo em duas partes para explicar o propósito de Deus, o que Deus quer o que Deus queria quando Ele fez toda aquela criação, quando Ele fez tudo o que hoje nós conhecemos como mundo. Antes de começar, eu já vou dizendo, deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá! Para começar, eu vou utilizar embasamento bíblico. E eu vou começar lendo um texto que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Quando Deus disse que o homem, que é a criação que Ele está fazendo aqui nesse versículo, Ele diz que o homem vai ter domínio, o homem vai dominar sobre a criação, vai dominar sobre os peixes, dominar sobre as aves. Ele quer dizer: isso eu que fiz, agora eu preciso de alguém que cuide disso que eu fiz. Ou seja, Ele fez os peixes e fez o ser humano para cuidar dos peixes. Ele fez os animais do campo e fez o homem para cuidar dos animais do campo. Isto é, aqui nós compreendemos uma coisa. O versículo está dizendo que Deus fez o ser humano como um mordomo, como um administrador das coisas que Ele mesmo criou. Mas por que alguém precisasse cuidar? Deus mesmo não pode cuidar das coisas? Veja bem, Deus fez todo o mundo, Deus criou o planeta Terra e tudo o que existia no mundo para adorar a Ele. Tudo vem em uma forma de adoração. Deus ele fez tudo, toda a natureza, tudo que existe na natureza para que Ele pudesse ser adorado. Só que os campos, eles estavam produzindo frutos, estavam produzindo coisas, só que não tinha alguém para cuidar, não tinha alguém para cultivar o campo. Iria ser necessário alguém para cuidar daquilo ali. Iria ser necessário alguém ser criado para que pudesse ser esse intermediário entre Deus e a natureza, que pudesse ser o meio ali, o intermédio, pudesse ser o administrador de tudo aquilo que Deus fez. Daí então Deus fez o ser humano para que pudesse cuidar de tudo que Deus fez. Mas nós vemos um diferencial aqui. Deus fez o ser humano para que pudesse cuidar de tudo. Só que o ser humano ele não poderia ser como os outros animais. Caso contrário, os animais poderiam se cuidar sozinhos, não precisariam de alguém. Deus fez o ser humano com um pequeno diferencial. Esse diferencial chama-se virtudes. O próprio texto de Gênesis 1:26 aponta o seguinte: que Deus fez o homem parecido com Ele. Ele está escrito ali no texto: vamos fazer alguém que se pareça conosco. Nós percebemos aqui também um outro mistério. Deus ele não falou se pareça comigo, ele falou pareça conosco. É como se ele estivesse falando com alguém, como se ele estivesse conversando com uma pessoa enquanto ele estivesse criando tudo aquilo. Mas isso aí nós vamos descobrir somente depois. O que importa agora é que Deus fez o homem parecido com Ele, a imagem e semelhança de Deus. Mas em que nós parecemos com Deus? No que nós somos parecidos? Em aspectos físicos? Não. Nós somos carne, nós estamos em um corpo feito de carne. Deus não está em um corpo feito de carne. Ele é espírito. Deus é espírito. Então não é na natureza anatômica que nós somos parecidos com Deus. Nós somos parecidos com Deus em virtude. Deus é bom, fez o homem bom também. Deus é perfeito, fez o homem tecnicamente perfeito também. Isto é, Deus não falha, o homem também não falharia. Só que Deus colocou algo mais no ser humano. Colocou desejos, colocou vontades. E esse desejo e essa vontade que fez com que o homem desobedecesse a Deus e descumprisse todo o protocolo, fazendo essa quebra e separação de Deus para com os homens. Gênesis, algumas pessoas pensam, Gênesis é tão chato de ler porque só está mostrando a criação. Mas se você for se aprofundar neste texto, se você for se aprofundar em cada detalhe, em cada palavra que Deus disse, você vai conseguir compreender muito bem. Deus fez todos os animais, cada animal que se arrasta pelo chão, cada ave que voa. Mas a diferença do ser humano é que ele tem desejos e vontades. E ele é racional, ele tem inteligência, ele é capaz de pensar, ele é capaz de analisar as coisas como os outros animais não conseguem analisar. Ele é capaz de resolver um cálculo de matemática. Os animais não são capazes de fazer um cálculo de matemática. Quantas vezes, aqui eu vou abrir um parênteses, quantas vezes você já viu aqueles vídeos de
dos caras lá que levam cachorros naqueles programas e eles mostram aquelas plaquinhas que vem escrito, por exemplo, sente-se, ou date, role, etc. E o cachorro, ele vê a frase, ele vê aquilo que está escrito no papel e ele faz exatamente o que está escrito, como se o cachorro lesse o que está escrito no papel. O cachorro não lê. Nenhum animal tem essa racionalidade de ler, apenas o ser humano. Mas aí você se pergunta, Vinícius, então por que o cachorro sabe o que está escrito ali no papel e ele obedece? Porque os animais que podem ser domados, os animais que podem ser domesticados, eles vêm com um pequeno nível de inteligência que eles utilizam associação. Eles associam coisas com outras coisas. Por exemplo, a plaquinha que está escrito sente-se tem os símbolos que são as letras. E o cachorro, conforme vai passando o tempo, conforme o seu dono vai ensinando, ele vai associando a tarefa que ele tem que fazer com a maneira como os símbolos se apresentam. Então ele, tecnicamente, já vai saber. Quando aparecer aqueles símbolos naquele papel, que para nós é o que está escrito sente-se, ele vai saber que deve sentar. É apenas regra de associação, não é racionalidade como os seres humanos têm. O ser humano era tão perfeito, o ser humano era tão bom, só que alguma coisa aconteceu. Os seres humanos possuem desejos, possuem vontades, e esses desejos, essas vontades fizeram com que eles desobedecessem, fizessem com que eles pudessem ser enganados. A racionalidade do homem, ao contrário da racionalidade de Deus, é falha. O homem é falho. E a partir daí, dessa desobediência, dessa tentação que veio, o homem caiu em pecado. E esse pecado veio como uma maldição e acabou devorando todos os seres humanos, tecnicamente falando. Como assim devorando? Se Adão e Eva pecaram, não foi apenas eles que estariam debaixo da maldição do pecado também. Todos os homens depois estariam também debaixo do pecado. Todos os homens também depois das gerações seguintes, até os dias de hoje, até futuramente, todos estamos condenados pelo pecado. No livro de Gênesis também temos outra história que conta que é sobre os filhos de Adão e Eva, os tais de Caim e Abel, na qual Caim, o filho mais velho, matou Abel, seu irmão mais novo. E então o sangue de Abel escorreu pela terra. E o que aconteceu quando o sangue dele escorreu pela terra? Acabou abrindo a boca da sepultura. Ou seja, a maldição da morte agora estava lançada sobre todo mundo. Todos que morreram seriam condenados e morreriam eternamente. E por causa dessa maldição, ninguém mais teria direito a viver eternamente, assim como Deus vive eternamente. Porque agora o sangue foi derramado. E agora toda a humanidade está corrompida. Toda a humanidade está amaldiçoada por essa maldição chamada morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas agora, com a primeira morte, com o primeiro homicídio, todos estão condenados à morte eterna. Não há salvação. Ninguém mais pode simplesmente viver eternamente. Todos estão condenados. Será que há ainda alguma salvação? Será que ainda há alguma esperança? Vemos um tempo depois que Moisés, quando estava guiando o povo de Israel pelo Egito, quando eles estavam lá pelo deserto, aliás, quando eles estavam na Terra Prometida, o que acontecia todos os anos? Acontecia a festa da Páscoa, era celebrada a Páscoa. Como assim? Eles sacrificavam animais, sacrificavam o primogênito de cada animal, e o sangue dele era aspergido, era espirrado nas pessoas. Por quê? Porque Deus disse lá no Gênesis que no sangue está a vida. No sangue está a vida, isto é, o sangue tem poder. O sangue, ele é algo extremamente poderoso do nosso corpo no reino espiritual. E então agora, o sangue foi derramado para que pudesse amaldiçoar todo mundo. O sangue agora vai servir como forma de redenção para as pessoas. Todos os anos, o primogênito de cada animal era sacrificado. De uma ovelha, de um carneiro, era sacrificado e o sangue era espirrado nas pessoas. E esse sangue, quem tivesse o sangue do animal espirrado, estava livre e estava purificado dos seus pecados. E no ano seguinte isso era celebrado novamente, para que mais sangue fosse espirrado e os pecados pudessem ser perdoados novamente. Mas isso ia ter que se repetir todos os anos, até a eternidade. Todo mundo ia ter que matar um animal como forma de sacrifício a Deus, oferecer o animal queimado ali para Deus todos os anos? Será que isso daí seria a única forma de redenção? Ainda há alguma chance de salvação que seja eterna? Ainda há alguma forma da humanidade ser remida para sempre? Para todos sempre, para obter a vida eterna novamente? Ainda há uma chance de resgate que Deus está planejando para as pessoas? Ou será que as pessoas vão simplesmente continuar morrendo e morrendo toda hora? Isso é o que nós veremos na parte 2 do nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem o seu like e também compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela maravilhosa palavra de Deus. É isso daí, galera. Valeu, até a parte 2.